Então, na verdade, eu ia ler um comentário aqui que o pessoal falou... A gente tá falando de extinção em Esse massa. não tem. Ah, então é isso. Esse aqui não tem. Aí aproveitaram pra perguntar onde é que entra o dilúvio nessa história. Pro Pirula. Qual dilúvio? Porque essa é que é a questão. Não, é o de Noé. A gente teve, O que inundações. Inundações, a gente tem evidência de trocentas inundações. Mas mundiais, assim, nível... Mundial não tem como, cara. Não tem, né? Porque Não tem como. se um lugar enche, outro lugar... Pra começar que não tem água suficiente pra isso. É. Segundo que... Deixa claro pro pessoal que a água é a mesma de sempre, mais ou menos, não é? Que a gente tem. Ela se forma também, né? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, acaba se formando, mas o problema é o seguinte: a montanha mais alta hoje é o Everest, tem 8 quilômetros de altura. Você precisa para cobrir toda a terra seca, você precisa de 8 quilômetros de água. Caralho, Não dá pra derreter e cobrir tudo, né? Cara. Não. E aí você fala assim... Qual é o impacto na crosta terrestre de 8 quilômetros de água? Pergunta para qualquer mergulhador como é que é mergulhar 8 mil metros de profundidade. Primeiro que você não vai. Não. É submarino. E o impacto disso é assim... astronômico. Não ia sobrar nada. Nada é nada. Tipo... É tão fora de lógica você acreditar numa literalidade dessa que assim, é você ignorar toda e qualquer regra que existe hoje para tudo. Não existe água suficiente. Se existisse 8 km de altura de profundidade, você ia ter... Sei lá... você ia ter uma pressão em cima das placas. Mas você pode ter povos primitivos acreditando que aquilo é no mundo inteiro quando foi na região dele, não é isso? Exato. O que a gente sabe, a gente tem evidências de várias inundações em vários lugares, de maior ou menor porte. Esse de Noé, ou possivelmente de Noé, teria que ter acontecido naquela região ali do Tigre-Eufrates, lá no Crescente Fértil. Você teve o final da Era Glacial, entre 12 mil anos mais ou menos. Você tem a região do Cáucaso, ali no norte do Iraque, que é montanhosa, era coberta de neve. Provavelmente durante esse período de degelo do planeta deve ter tido cheias muito intensas, talvez dos rios, coisas assim. Isso pode ter gerado a impressão de algum dilúvio. E aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu não sei como é que é a descrição. Aí também eu não vou entrar muito nessa parte muito detalhada. Primeiro, porque eu não estudei. E segundo, porque aí o pessoal, sei lá, da teologia, qualquer coisa assim, vai ter outras justificativas. Agora, dilúvio mundial é impossível. É virtualmente impossível. A gente não teria partes da crosta terrestre se você tivesse tido um dilúvio mundial. Se tem efeito estufa e aumenta o nível dos... E outra, como é que é a pressão atmosférica 8 km por cima? A quantidade de oxigênio que como ia ficar o oxigênio? A atmosfera ia ficar mais curta? Ela ia para o espaço, ela ia condensar, ia ficar super concentrado. Cara, é quando você não para pensar. Se você não para pensar na dinâmica do planeta e como as coisas são, aí dá nisso. Agora, aí eu dou a minha interpretação. A minha interpretação, que é a interpretação de um ateu, interpretação de uma pessoa que estuda a parte científica da coisa, e a interpretação de quem leu em português e em inglês só, né? Não li em hebraico, não li nessas coisas, lê em português e em inglês a Bíblia. E aí você vê a interpretação disso daí que eu dou, é o seguinte: para mim é muito claro na Bíblia, que eles desenham uma terra plana ali. É muito claro para mim. Tudo bem, o pessoal da teologia tá se rasgando no meio aí, tá? Aquela coisa assim, desculpe, Iago, eu sei, amanhã vai ter vídeo resposta, mas vai ter aquela coisa assim. Mas para mim, lendo o livro do Gênesis, os primeiros livros ali, para mim aquilo lá é muito evidente que eles estão falando de uma terra plana. Deus separa as águas. Ou seja, o céu era azul, chovia. A descrição que se dá... Inclusive tem uma imagem, né? Tem um desenho que ficou famoso, até, né? Que é um desenho que representa mais ou menos isso, que é inclusive a versão que é usada pelos terraplanistas. Os terraplanistas falam isso. Eles dizem que a Bíblia diz que a Terra é plana.
é que, como, sei lá, 99% dos teólogos não são terraplanistas, eles dão outras interpretações, inclusive de tradução e tal. Por isso que eu tô falando, eu não li em hebraico. Tá. Né? Mas Você leu. Mas dentro do que eu li, diz que a Terra é plana, e as justificativas que o pessoal da teologia me deu para dizer que a Bíblia não diz que a Terra é plana, ou não me convenceram, ou eu não tenho bagagem suficiente para poder avaliar, para saber se procede ou não. Então, por isso que eu mantenho a minha parte de dúvida com relação a essa parte teológica da Bíblia. Por isso que eu estou falando, é a minha interpretação. Não estou falando que eu estou correto, não estou falando que eu não tenho conhecimento, não sei ler hebraico, nada disso. Então, essa é a minha interpretação. Para mim, em português ou em inglês, Separou. a Bíblia fala claramente que Deus separou a terra, as águas do mar, dos oceanos e do céu. Então, quer dizer, chovia por quê? Porque você tinha uma abóbada terrestre que cobria o chão, essa abóbada tinha água por cima. De vez em quando dava umas chovidas, porque a abóbada permitia, né, sei lá, era vazado, alguma coisa assim. E, enfim, aí quando você olhava no horizonte, você tinha a água de cima e a água de baixo. O dilúvio, ele narra, Deus abriu as comportas do céu. Abriu a comporta do céu, caiu toda a água que estava no firmamento, que era o quê? Firmamento. Por que chama firmamento? Porque ele firma. Tá segurando. Ele está segurando aquilo ali. Ele firma, cai toda a água lá de cima e... Shua, entendeu? E aí, por isso que encheu tudo. E aí fez o dilúvio. Então, para mim, isso é a minha interpretação do que eu dou. Tem até um evangelho... Um evangelho não, mentira. Nossa Senhora. Tem até um livro apócrifo do Velho Testamento, que é o livro de Enoque, que ele narra a subida dele até o céu. E ele abre uma comportinha no firmamento para passar para o outro lado. Né? Então, tem tudo isso daí. E aí depois Deus deixou vazar a água lá para esvaziar o dilúvio, uma coisa assim, entendeu? Então essa é a minha interpretação. Para mim fica nítido isso, que é uma interpretação de um mundo restrito, que era a realidade de quem estava lá. Se você deitar no chão e olhar para cima num ambiente aberto, parece que a Terra tem uma abóbada em cima mesmo, por causa da questão da luz, né? A forma como a gente enxerga a luz e os gases na atmosfera. Porque quanto a montanha mais longe, ela fica mais azulada e ela... E dá uma impressão de abóbada, assim. Você tem uma impressão nítida. Por que não é uma abóbada? Porque a mesma impressão que você tem aqui no Brasil, se você for para a Austrália também. Mesma, eu tô sempre no centro da abóbada, né? Porra, que abóbada é essa? Tô na borda onde ela... você nunca tá na borda da abóbada para ver a coisa. Então tá sempre lá. Tem uma ideia como lá no filme com o Jim Carrey lá, como chama? O mundo de Show de Truman. O Show de Truman, Isso, exatamente. Que era uma abóbada. Então quando ele vai chegando lá no mar, na borda, ele vê realmente a borda do...